Vamos para a resolução do nosso exercício resolvido 2. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podem ser formados? Queria que vocês atentassem aqui, em primeiro lugar, aos algarismos que nós dispomos. São os algarismos de 0 a 7 apenas, tá? Em segundo lugar, nós queremos formar números naturais pares de 3 algarismos distintos. Inicialmente, a gente vai tentar resolver utilizando o princípio fundamental da contagem diretamente, tá? Então, a gente vai fazer aquele esquema, né? Como é um número de 3 algarismos, então a gente vai ter aqui 3 etapas: centena, dezena e unidade. A maior restrição que nós temos aqui é para o algarismo da unidade. Ele diz que o número tem de ser par. Então, para o algarismo da unidade, nós teremos as seguintes opções: o 0, o 2, o 4 ou 6, porque o número só é par quando o algarismo da unidade é par. Então, vamos analisar quantas opções a gente vai ter para a centena para cada escolha aqui do algarismo da unidade. Então, quando nós escolhermos o 0 aqui para o algarismo da unidade, nós vamos ter quantas opções para a centena? Então, se eu escolho o 0 para o algarismo da unidade, a gente vai ter 7 opções para a centena. Eu posso usar do 1 até o 7. 7 opções. Quando nós usamos o 2 aqui no algarismo da unidade, a gente nem pode usar o 2 aqui no algarismo da centena, porque já utilizamos ele, e nem podemos utilizar o 0. Então, a gente só vai ter 6 opções. Perceba que já foi o número menor de possibilidades para a centena quando a gente usa o 2. Já não dá para aplicar o princípio fundamental da contagem diretamente. Mas vamos continuar. Quando nós usamos o 4, a gente nem pode utilizar no algarismo da centena nem o 4, que já utilizamos, né? Nem o 0. E vai sobrar 6 opções. Quais são? 1, 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. E quando nós usamos o 6 aqui no algarismo da unidade, nós não podemos utilizar aqui nem o 0 nem o 6, que está lá no algarismo das unidades. Então, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções também. Então, o que é que está acontecendo? Quando o algarismo da unidade é o 0, nós temos 7 opções para a centena. E quando o algarismo da unidade é 2, o 4 ou 6, a gente vai ter apenas 6 opções aqui para a centena. Então, obviamente, a gente vai dividir a resolução dessa questão em 2 casos, tá? Que já está me indicando qual seria. Como seria essa divisão? Quando o algarismo da unidade for 0 e quando for diferente de 0. No caso, quando for 2, 4 ou 6. Então, a gente vai dividir em 2 casos, porque quando é o 0, a gente vai ter um número diferente de possibilidades aqui para a centena, certo? Então, eu coloquei aqui, primeiro caso, não terminando em 0. O algarismo, o número formado não terminando em 0, ou seja, quando o algarismo da unidade não for 0. Então, nós vamos ter que opções: o 2, o 4 e o 6. Então, nós temos 3 opções. Isso não significa, tá, que a gente usou os 3 ao mesmo tempo, é óbvio, né? Espero que vocês estejam lembrando disso. Isso quer dizer que a gente vai ter 3 opções para a unidade, usando uma por vez, é óbvio. Uma hora a gente está usando 2, outra hora a gente está usando 4 e outra hora a gente está usando o 6, tá? Então, quando nós utilizamos o 2 no algarismo da unidade, a gente vai ter quantas opções para a centena? 6. A gente só não pode usar o 0, tá? Porque ele passa a ser um número de 2 algarismos apenas, nem pode usar o 2. Quando a gente usa o 4, isso é só exemplos, tá? Quando a gente usa o 4, a gente não pode usar nem o 0 nem o 4. Então, tem 6 opções também. E quando nós usamos o 6, nós nem podemos usar aqui na centena nem o 0 nem o 6. Então, vai ter 6 opções também, tá? Então, para cada escolha que a gente faz aqui do algarismo da unidade, a gente sempre vai ter 6 opções aqui para a centena. E quais são essas 6 opções? São as opções excluindo a que você utilizou aqui
e o 0, tá certo? Então são 6 opções. Então, e para a dezena? A gente vai ter 6 opções também. Por quê? Aqui eu já posso utilizar o 0, tá bom? Então eu só não posso usar na dezena quem? O que eu utilizei aqui, certo? E o que eu tiver utilizado aqui. Por exemplo, só para exemplificar para vocês. Se eu tiver utilizado 2 aqui e 1 aqui, vai sobrar quantas opções para a dezena? Vai sobrar 6 opções, não é isso? Se eu tiver utilizado 2 e 1, eu vou poder usar o 0, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então vou ter 6 opções, o 0 já pode ser usado. E se eu tiver usado o 4, professor, e o 1, por exemplo, vai sobrar 6 opções também. Só não poderia usar aqui, no caso, o 4 ou 1, tá? E sempre que você for fazendo, você vai perceber que você vai ter 6 opções para a dezena, já que você escolheu um algarismo para a unidade e um para a centena e você não pode repetir o mesmo. Quando você faz esse produto, 6 vezes 6 vezes 3, se obtém 108 números aqui. Então esse é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso é quando o número termina em 0. Aí você vai lá na unidade e coloca o 0. Então você vai ter só uma opção. É óbvio, né? Que é o 0. E você vai ter quantas opções para centena? Não havia nem necessidade de colocar isso, tá? Porque o 0 já foi utilizado e a gente não poderia repetir. Você vai ter quantas opções para centena? Vai ter 7. Por quê? Você só não pode usar o 0. Você pode usar 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou 7. Então você vai ter 7 opções para centena. E vai ter 6 opções para dezena. Quem é que você não pode utilizar na dezena? Você nem pode utilizar o 0, tá? E nem pode utilizar o número que você utilizou aqui, tá bom? Você não pode repetir o que usou aqui. Se tiver usado 1, você não poderia usar o 0 e o 1. Então teria 6 opções. Se eu tivesse utilizado 2, só não poderia usar o 0 e o 2. Sobraria 6 opções e por aí vai. Então, quando o número termina em 0, tá? A gente tem uma opção para a unidade, 7 opções para a centena e 6 para a dezena, que é as que sobram, uma vez que você utilizou o 0 e utilizou aqui um algarismo para a centena. Fazendo esse produto, nós obtemos 42. Logo, a gente vai ter que somar a quantidade de números no primeiro caso